Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Hoje, pela primeira vez na história brasileira, um ex-presidente, um almirante e 2 generais 4 estrelas começam a cumprir pena de prisão por ordem do STF, condenados por suposta tentativa de golpe de Estado. Seria um exemplo de normalidade democrática e funcionamento das instituições se de fato tivesse ocorrido uma tentativa de golpe de Estado no país. Se o Brasil tivesse passado por uma tentativa de golpe de Estado frustrada, todos estaríamos aliviados e satisfeitos com a vitória da democracia. Contudo, no entanto, porém, a realidade dos fatos torna esse dia um dia sombrio, porque pessoas inocentes começam a pagar por crimes nunca cometidos. Jair Bolsonaro está preso numa sala da Polícia Federal. O ex-comandante das Forças Armadas, os ex-comandantes também estão presos, uns por omissão, outros por intenção, outros por uma suposta atmosfera golpista. Condenando pessoas com base em suposições que nenhum país democrático de verdade aceitaria, o Brasil entra numa nova fase, a fase do estado de exceção, que se esconde atrás de formalidades do Estado de Direito. Eu convido você a vir com a gente para a última análise agora para debatermos não o golpe militar inexistente, mas o golpe jurídico que redesenha o jogo político e tenta calar e eliminar adversários. E para esse debate tem aqui no estúdio a presença do Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Tudo bem, Tosi. Boa noite a você e toda a nossa audiência. E no estúdio, Júlia Lucy. Como vai você, Júlia Lucy? Tudo bem? Bem-vinda. Eu não estou bem, não. Mas obrigada, vamos lá. Qualidades, né? Salve, Daniel Vargas. Bem-vindo. Olá, Tosi, oi, Kilter, oi, Júlia. Um prazer participar com vocês. Pois então, o ministro Alexandre Moraes, do Supremo, determinou o trânsito em julgado do processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por supostamente tramarem um golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro já está preso numa sala da Polícia Federal em Brasília desde o fim de semana e, por decisão de Moraes, é lá que ele vai seguir cumprindo a pena por hora de 27 anos a que foi condenado. Hoje foram presos também os generais 4 estrelas Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e ainda o almirante da Marinha Almir Garnier Santos. Juntas, as penas dos 3 chegam a 64 anos de cadeia por supostos crimes de organização armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Logo estará preso também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, acusado dos mesmos crimes. Nenhum deles pegou em armas contra o atual presidente da República ou contra o STF, nenhum ordenou mobilização de tropas, nenhum determinou a tomada de alguma instituição, nem quebrou uma cadeira sequer do patrimônio público. Contudo, eles estão presos porque a justiça brasileira hoje parece que julga pelas intenções, não pelos atos. Julga pelas suspeitas, não pelas ações, as narrativas em vez dos fatos. E eu começo perguntando aos convidados da última análise se a prisão dessas pessoas, de Bolsonaro e seus generais, é um problema exclusivo deles e é a vida que segue, ou é algo grave que afeta, quer se queira ou não, a todos nós, seja a pessoa de esquerda, de direita, seja ela progressista ou conservadora. Deixa eu ouvir o Daniel Vargas nessa introdução, Vargas. Tudo bem, Tosi? Olá, pessoal. Tosi, eu gostei da sua pergunta. Eu acho que é um jeito nobre, republicano, de colocar. E me deixe começar a endereçá-la indo direto ao ponto. Quem critica a condução desse chamado processo do golpe são apenas eleitores práticos de Bolsonaro? Não. O ex-ministro Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa da Ciência e Tecnologia, dos Esportes do Lula, que foi membro do PCdoB durante mais de 40 anos, tem sido um crítico contumaz da maneira como esse processo segue na justiça e como os fatos são interpretados e caracterizados pela justiça. O ex-ministro Roberto Mangabeira Unger, que foi ministro do presidente Lula, foi ministro da presidente Dilma, também escreveu artigo no jornal e deu inúmeras entrevistas sustentando a mesma coisa. Assim como um conjunto de várias outras lideranças nacionais,
dos distintos espectros políticos. É importante entender desse modo para a gente não cometer o mesmo tipo de falha que me parece que está na base desse processo. Utilizar uma orientação ideológica e política a partir de um instrumento judicial para fazer valer uma visão de mundo. É o uso do direito para legitimar uma posição que não necessariamente reflete aquilo que parece ser a melhor justiça. E isso se torna claro quando a gente percebe que mesmo aquelas pessoas que não são necessariamente aliadas ou simpáticas ao Bolsonaro têm vindo à tona para apresentar problemas na maneira como esse processo tem sido conduzido. E a razão é que, em última análise, o que está em jogo não é apenas a posição, o futuro de 1, 2 ou 3 indivíduos, mas é a maneira como a República Brasileira conduz os seus negócios, toma as suas decisões em casos sensíveis que dizem respeito a todos nós. E esses líderes que eu mencionei são pessoas que, pela sua história e tradição, têm um comportamento que olha para as ações do país, com a sua visão ideológica, com o seu jeito de ser, mas sempre tentando interpretar os fenômenos à luz daquilo que é o interesse nacional na sua visão. E na sua visão, o que eles estão apontando é que a condução do processo pelo Supremo Tribunal Federal, no melhor dos casos, apenas serve para criar uma distorção, utilizando a lei para impor uma posição que não é uma decisão considerada justa, neutra, imparcial ou boa para todos os brasileiros. Então, Tosi, a minha percepção segue a desses líderes que eu acabei de mencionar. Não se trata de ser simpático ou não ao Bolsonaro, mas de saber que o que está em jogo não parece ser uma decisão tranquila, baseada em palavras grandiloquentes, como a defesa da democracia ou da legalidade. É uma interpretação muito extensiva de um conjunto de fatos com o objetivo, em última análise, de atacar um viés ideológico da luta política brasileira. Pois é, agora, Júlia Lucy, os que comemoram essa decisão, essas condenações e o início do cumprimento da pena, parece que comemoram uma vingança. E os que lamentam estão lamentando uma injustiça. São duas formas de enxergar a situação, mas que acabam mostrando bem como as pessoas podem distorcer ou ter uma visão enviesada dos fatos conforme lhes agrade, né? Os que comemoram vingança e aqueles que lamentam a injustiça. É preferível sempre estar daqueles ladeado ou alinhado com aqueles que defendem a justiça e lamentam a injustiça. Ah, sim, com certeza. A gente tem um misto aí de comportamentos a depender da pessoa e da base que ela tem. Infelizmente, conhece-se muito pouco de Brasil. Mesmo pessoas estudadas, pessoas bem posicionadas na sociedade, é impressionante como não entendem, por exemplo, o princípio da individualização do processo, o princípio do juiz natural, né, o princípio da ampla defesa, a questão do foro originário. Então, são conceitos básicos que, se mais brasileiros tivessem noção, teriam condições de concluírem por si mesmos o grau de erros, de vícios que esses processos estão carregados. Mas, infelizmente, não é o caso. Mas há também aquelas pessoas que, mesmo sabendo, optam por fazer uma interpretação elástica das leis, dos princípios constitucionais, inclusive, para dar guarida exatamente a essa perseguição política que foi já mencionada aqui. E é claro que nós temos também muito sentimento misturado. Eu vi muitas pessoas comemorando e justificando a sua celebração ao fato de estarem se vingando na morte de algum parente seu que teve a vida ceifada pelo vírus da Covid durante a pandemia que nós atravessamos. Foi um momento terrível na história do mundo, mas aqui no Brasil
né, a imprensa, o consórcio conseguiu incutir na cabeça de milhões de brasileiros que a responsabilidade por algumas mortes, por essas mortes durante a pandemia, seja do presidente Bolsonaro. Então, eu vi muitas pessoas comemorando, chorando e justificando, né? Olha, isso aí é pela minha mãe que faleceu, é pela minha avó, é pelas 700 mil pessoas que morreram. Então, assim, tem pessoas que Júlia, não consigo nem ter raiva, porque você percebe que ela é realmente desconhecedora dos fatos. Então, de um ignorante, você tem que ter pena, né? Agora, aquele que não é ignorante, aí sim, aquele que se vale, inclusive, do cinismo, como eu vi alguns políticos vinculados ao PT, ao PSOL, celebrando, né, fazendo piadas. Eu tenho muita dó também, porque voltará para eles, né? A gente não deve tripudiar em cima da desgraça de uma pessoa, sobretudo em cima de pessoas inocentes, como a gente viu hoje pessoas inocentes sendo presas, né? Inclusive o general Augusto Heleno é um senhor, é um vovô, é um idoso que vai morrer na cadeia, né? E tudo isso girando em torno de algo que não aconteceu. O que gente, é a maior prova de que 1964 existe, né? 1984 existe, que é a capacidade que os meios de comunicação e as instituições ali também aparelhadas, elas conseguem redesenhar a realidade dos fatos e alterar a percepção das pessoas. Porque a gente não está discutindo algo que não há dúvida. Não, a gente está falando sobre algo que não aconteceu. Então, que momento, sabe? Que coisa absurda. Que situação esdrúxula. Que povo incauto. Que país vulnerável. Agora, mesmo este país vulnerável, né, nas pesquisas agora de opinião recentes que foram publicadas, a maior parte das pessoas não concorda com a prisão do presidente Bolsonaro. Então, hoje, o que eu estou sentindo é uma certa, pelo menos aqui em Brasília, é uma certa apatia das pessoas. Eu acho que tudo foi construído assim aos poucos, né? Foi se retirando a liberdade, sobretudo do presidente Bolsonaro, muito aos poucos, né? Decretou-se uma prisão no âmbito de um inquérito, aí ele ficou em casa, aí colocou tornozeleira, aí proibiu de dar entrevista. Então foram doses ali homeopáticas de restrição de liberdade de Bolsonaro e a população foi se acostumando com isso. E aí hoje, quando finalmente foi decretado, né, o trânsito em julgado do processo, as defesas decidiram não apresentar mais recursos, e aí decretou-se o trânsito em julgado, e aí pronto, início da execução, o presidente Bolsonaro já estava preso. Então hoje eu sinto que as pessoas estão tristes, existe um sentimento, um clima lânguido no ar, mas ao mesmo tempo não é aquilo que eu imaginei que haveria uma super comoção popular. E não porque o presidente Bolsonaro não é muito amado, não porque a situação não é absolutamente injusta e revoltante, mas é porque as pessoas foram sendo obrigadas a se anestesiarem para lidar com tudo isso. Então, um dia muito triste, sabe, Tosi, como você colocou, um dia extremamente sombrio para a história do Brasil. Agora, Kilter, durante muito tempo, não foi tão tempo, foi muito rápido esse julgamento todo e a condenação e agora o cumprimento da pena. Mas durante esse período parece que foi inútil trazer à tona a argumentação jurídica, né? Ou os desmandos jurídicos, ou as ilegalidades cometidas, porque elas foram se empilhando como se fosse algo que você empurra de lado, tira do caminho. Isso explica um pouco desse clima assim de, ao mesmo tempo de espanto, mas de anestesia por parte da população, porque a rigor do que diz a Constituição, as leis, o devido processo legal, juridicamente tudo isso é uma aberração.
mas as aberrações já não vinham mais impactando, as pessoas foram se acostumando com esses desmandos, com esses atropelos e praticamente se normalizou e agora é o desfecho de algo que vinha se normalizando aos poucos. É igual o sapo em panela com água fervendo, né, Tosi? Vai esquentando aos poucos, o sapo não vai sentindo e quando vê, morreu queimado. É isso que aconteceu com a população, porque Alexandre de Moraes rotineiramente violava o devido processo legal, violava a lei. E dessa vez não foi diferente. Os advogados do Bolsonaro ficaram revoltados com essa decisão de já publicar o trânsito em julgado da condenação do Bolsonaro, porque ainda tinha prazo para os embargos infringentes, que são os últimos embargos e que costumam alterar a pena, o tempo ali decretado da pena. Aí a gente tem uma discussão, não, porque o STF entende que só quando tem 2 votos dissidentes, 2 votos diferentes ali, no caso a gente só teve o do ministro Fux, então não se aplicam os embargos infringentes e aí pode publicar. Olha, mas isso, sinceramente, é uma aberração jurídica, Tosi. Até advogado do Lula. A gente teve aqui o Augusto Botelho, que foi secretário do Lula, comentando que eu esperaria o prazo dos embargos. O que custa? Ia esperar até sexta-feira, aí publicava o trânsito em julgado. Não mudava. Você analisava, declarava improcedente e pronto, publicava o trânsito. Mas não foi isso que ele achou por melhor, já publicar hoje e fazer o Bolsonaro começar a cumprir pena, assim como os generais e o almirante da Marinha. E aí a gente tem outra vergonha, que é o Exército Brasileiro. Um Exército Brasileiro que se acovardou completamente ao Supremo Tribunal Federal. Agora, inclusive, o Alexandre de Moraes encaminhou para o Supremo Tribunal Militar a possibilidade desses militares perderem as suas patentes porque foram condenados por crimes graves. Olha que nível chegou o nosso Exército Brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro nomeou os generais do Lula para que fosse feita uma transição pacífica de governo, não convocou qualquer manifestação, não convocou qualquer general, não convocou qualquer tropa para impedir a posse do presidente Lula, mas mesmo assim o Exército se cala. Deixa com que seus oficiais de mais alto escalão sejam julgados e condenados num processo absolutamente inconstitucional, ilegal, uma aberração jurídica. E agora ainda pode tirar a patente deles. Não bastasse sequer discutir se eles deveriam ser presos em quartéis militares, como deveria ser feito o procedimento, não. O Alexandre de Moraes determinou e está feito. A gente só obedece calado. É uma subserviência. O que você está querendo dizer é que não é que os militares deveriam se insubordinar e fazer um levante, claro, obviamente, mas é que deveriam institucionalmente defender suas prerrogativas. Perfeito. E cobrar certos procedimentos legais. Exatamente. O militar tem um tratamento diferente, porque ele é condecorado, ele tem ali a sua patente, ele deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Militar, deve se manter preso em uma cela dentro do Exército, mas não é isso que a gente está vendo acontecer. O Alexandre de Moraes passou por cima, inclusive, até dessa instituição. E aí, Tosi, por que acontece isso? Por que a população fica já inerte, já não espera nada, vê a lei sendo infringida dia após dia e não faz nada? Porque é o Senado que deveria fazer isso. O Senado que deveria colocar limites aos abusos do ministro Alexandre de Moraes. E eles não fazem. Nós temos poucos senadores combativos ali no Senado Federal. Eles vão lá, denunciam, vão lá, colocam a boca no trombone, sobem na tribuna, anunciam o que está acontecendo, mas não tem maioria, não tem a presidência da casa para pautar um impeachment do ministro, não tem qualquer medida maior, porque não tem a maioria, para fazer com que o ministro pague por isso. Existe a lei da magistratura que, dia após dia, é ferida pelo ministro Alexandre de Moraes e ninguém está nem aí. Cabe ao Legislativo também fiscalizar, principalmente ao Senado, fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Por isso que na eleição do ano que vem nós precisamos, sim, de senadores melhores, senadores corajosos, senadores que não tenham rabo preso com nenhum ministro do STF, para quando chegar a hora certa e quando for necessário, pautar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como já deveria ter acontecido com o ministro Alexandre de Moraes há muito tempo. Olha, para todos os efeitos e por decisão, então, do Alexandre de Moraes, o ex-presidente Bolsonaro já começou a cumprir pena de 27 anos de cadeia na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. No entanto, segundo reportagens, Moraes ainda considera mandar o ex-presidente para o presídio da Papuda, a depender dos acontecimentos dos próximos dias e semanas. Essa hipótese, esse aviso, essa ameaça velada que se faz circular pela imprensa, isso faz parte de um expediente normal da mais alta corte de justiça do país?
Não basta prender e mandar cumprir a pena, coloca-se um bilhete anexado com a ameaça de mandar para o calabouço ou para a solitária, caso os seus apoiadores não se comportem. Vargas, isso é aceitável, esse tipo de recado, né? Olha, ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, mas pode piorar, pode ir para a Papuda, viu? E isso circula aí nos veículos de comunicação como um aviso quase nada velado. Pois é, Tosi, não deveria ser assim, e claro que isso provoca uma reação de surpresa ou até de espanto, mas para quem está acompanhando como esse procedimento judicial tem seguido desde o seu início, não surpreende. Que a gente sabe que esse tem sido um jogo, em grande medida, conduzido com ameaças, pressões, quase como se fosse um diálogo velado ou explícito entre grupos de força, de um lado o Supremo Tribunal Federal capitaneando uma orientação política e ideológica, e de outro lado, um conjunto de pessoas que têm uma outra visão de mundo, que acham que, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma sabotagem, né? O uso judicial para construir um conjunto de empecilhos para uma liderança política e ideológica e o seu grupo prosperarem. Então, diante desta realidade, que quem está acompanhando percebe os seus desdobramentos em capítulos, não chama atenção. Né? Cada novo passo é quase como se fosse um sinal. Olha, estou te dando uma chance, pode piorar, portanto se comporte. E ao fazer isso, o que nós vemos é uma espécie de atitude do Judiciário Nacional tentando construir uma aceitação que apenas pelo fundamento da decisão não haverá. Né? Tipicamente, a gente sabe que o Judiciário decide, fundamenta a sua decisão, e isso é assimilado pelas estruturas da sociedade, pela população, pelos grupos políticos e pela justiça como um todo. Certamente esse não é o caso. E é por isso mesmo que a gente vê esse processo acompanhado de um conjunto de complementos, não é? De muletas, cujo objetivo é impor à força aquela decisão que está sendo tomada. Se deixar da sua própria sorte, talvez ela não prospere, como ainda poderá suscitar reações no futuro político brasileiro. Mas, de todo modo, é uma espécie de pressa, é uma espécie de busca de muletas, de apoios, de ameaças, para conseguir fazer com que quem está sendo condenado ou acusado se comporte, aceite, não reaja, para que a posição da justiça prospere. Agora, se o jogo caminha por essa via, por essa rota, naturalmente não é muito difícil esperar o que vai acontecer logo depois. E há exemplos em outros países de como o uso instrumental da justiça contra a orientação política provoca, como a gente costuma dizer no direito internacional, de um efeito ricochete, um backlash. Se o direito entra na briga política, a política reage ao direito. Isso pode não acontecer imediatamente depois de amanhã, mas acontece cedo ou tarde. E o exemplo mais emblemático de como isso se dá foi o que aconteceu justamente no Capitólio, nos Estados Unidos, com o uso da justiça contra um conjunto de pessoas. O presidente Trump foi acusado, e logo depois, em um primeiro momento, parecia que a justiça tinha imposto a ordem. Mas logo começa um processo político eleitoral, Trump se candidata e faz, digamos assim, no popular, barba, cabelo e bigode nas urnas norte-americanas. Não me surpreenderia se uma reação análoga ou similar a essa acontecesse nas urnas brasileiras. Não necessariamente com Bolsonaro, que, pelo que tudo indica, terá os seus direitos políticos definitivamente cassados. Na verdade, já foram, mas agora, mais uma vez, confirmados. Mas a expressão desse grupo político encontrará novos canais de voz, novas lideranças, novas formas de expressão. E logo depois de amanhã, haverá, pela política, uma espécie de apelação contra a decisão tomada pelo judiciário. E, aliás, Tosi, aqui eu termino, é um erro ou um simplismo muito comum na cultura jurídica, em todo o Ocidente, mas no Brasil em particular, de certo modo, achar que a sua posição, pelo seu posto de autoridade, necessariamente será a última. Quando, em última análise, a gente sabe que a última voz que fala sempre é
a voz da política com o povo soberano. E não se pode jamais deixar de considerar o efeito que uma postura judicial que se intromete na política, radicaliza o Brasil, provocará no processo político eleitoral que vai acontecer o ano que vem. Aliás, aqui eu termino, prometo. O que já está acontecendo agora com a própria posição do judiciário é uma tentativa de se posicionar para uma reação eleitoral que inevitavelmente virá. O que eu quero dizer é, as eleições de 2026 começarão com uma discussão sobre a prisão de Bolsonaro e a posição do Supremo Tribunal Federal. Pois é, como se eles estivessem criando fissuras, né? Fissuras na Terra e essas placas tectônicas vão se mexer e depois vem o tsunami, né? E o tsunami tem data marcada que provavelmente é a eleição de 2026. Mas, claro, antes de lá, vamos ver como a oposição, como os conservadores vão reagir a essa situação consumada de colocar Bolsonaro e os generais acusados da trama golpista atrás das grades. Olha, Júlia Lucy, o Vargas falou ali da pressa, né, da velocidade de tudo isso. O Alexandre de Moraes, o Supremo, eles realmente agiram com velocidade que poucas vezes se viu antes para julgar, condenar e mandar alguém para a prisão. Essa velocidade tinha ocorrido recentemente no julgamento, é verdade, dos acusados do 8 de janeiro. Mas aí, essa pressa, ela é sinal de querer fazer justiça logo ou é mais algo na linha de vamos encerrar de uma vez para virar um ato consumado, virar a página e ver se as coisas esfriam? Porque, como disse o Vargas, eles também têm um olhar atento ao que vem adiante aí, eleições, e quanto antes eles tentarem virar essa página, eu imagino no raciocínio deles, mais chances, mais esperança eles têm de que isso possa esfriar até 2026. Olha, eu tô com receio de eles terem encerrado logo para exatamente terem energia para direcionar a perseguição a outras pessoas. Porque, assim, esse final a gente já sabia que ele ia acontecer, né? Então, assim, um mês a mais, um mês a menos, não modifica tanto assim. Né? Agora que está sepultado, né, que houve o trânsito em julgado, você começa a ter tempo e energia para começar a perseguir outras pessoas. Então, o meu receio está nisso, né? Eu realmente tenho medo. Primeiro porque houve ali um costume, né? Todo dia praticamente, mas necessariamente toda semana era uma notícia nova, era uma descoberta nova, era um depoimento novo. Então, houve ali, eles se acostumaram, os ministros supremos, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, ele se acostumou a ser o centro, a ser protagonista, a aparecer em torno da pauta. E não me parece que ele se sentiu desconfortável com tudo isso. Tanto é que aconteceu um outro grande fato na política brasileira, que foi a Operação do Rio de Janeiro, ele logo se voluntariou para protagonizar também ali o monitoramento da operação, como se houvesse essa competência institucional. Então, é impressionante, ele não se constrangeu, nenhum ato constrangeu ali o ministro Alexandre de Moraes, nem a Magnitsky. Não surtiu efeito. Né? Eu estava lendo aqui agora uma matéria, parece que uma autoridade do governo americano ligou para empresas que estavam patrocinando um evento que ele iria aparecer como palestrante. Não sei até que ponto que chega de verdade essa matéria ou não, se as empresas vão se retirar ou não, mas o fato é que teve Magnitsky que não mudou absolutamente nada. E não foi para frente pedido de impeachment contra ele. Houve 41 assinaturas e não foi pautado e pronto, e acabou. Então, eu não sei, eu confesso que eu tô com receio, assim, desse vácuo, sabe? Olha, e agora? A gente vai fazer o quê? Eu tô refletindo bastante sobre isso. E não sei se a gente vai comentar aqui, mas só para informar, houve também uma decisão no sentido de uma multa por danos morais
a ser paga de uma forma solidária pelos presos de hoje, né, por quem foi preso hoje, no valor de 30 milhões de reais. Então, assim, é você acabar com a vida da pessoa mesmo. Porque as penas ali, a mínima é de 19 anos, que é do general Heleno. Os demais, será que eles vão sair vivos? Né? E aí, o que poderia ter restado para suas famílias, que é um legado patrimonial, vai acabar. Então, é um nível de crueldade, de perseguição, assim, é para matar mesmo as pessoas. É para você retirar a dignidade, porque se eles tiverem patrimônio, e eles provavelmente terão, casas nos seus nomes, né, imóveis, aplicações, tudo isso vai ser confiscado agora, vai ser sequestrado para poder pagar essa multa. Então, olha, é um espírito assim, não sei nem que adjetivo usar nesse caso. Porque não basta prender e tentar destruir a vida política da pessoa, mas é acabar com tudo, inclusive com a possibilidade de sobrevivência das suas famílias. Quando a mão pesada do Estado se vira contra o cidadão, realmente o Estado pode virar realmente uma força opressora, né? Não, completamente. A gente não pode deixar de monitorar ou de fiscalizar isso. Tem que ficar em cima. Falando inclusive de fiscalização, a gente tem agora a fiscalização da Lei Magnitsky, né? Como muito bem mencionou a Júlia Lucia aí já para nós, o governo Lula cobrou a Coca-Cola, trouxe uma matéria do Metrópole, o governo Trump cobrou a Coca-Cola, trouxe uma matéria aí do Metrópole que recebeu a informação de que o representante do governo Trump ligou para o representante da Coca-Cola falando, olha, que história é essa que vocês estão patrocinando um evento com o ministro Alexandre de Moraes, já que ele é sancionado pela Magnitsky? E cobrou de fato. A Coca-Cola se explicou ali, falou que não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque tem suas representações nos países e tudo mais, mas deu um alerta muito sério falando, olha, nós não vamos aceitar. A matéria também diz que eles ficaram insatisfeitos com os patrocínios do Banco do Brasil, da Caixa, da Federação dos Bancos, outras empresas, PicPay, por exemplo, mas que a maior insatisfação foi com a Coca-Cola, porque é uma empresa, uma multinacional com sede nos Estados Unidos e ela já recebeu o alerta. Porque foi feito um evento dos ministérios públicos estaduais e contou com a presença aí do ministro Alexandre de Moraes como um dos principais oradores. Deve também ter recebido aí algum valor como palestrante, né? Não sabemos, vale investigar. Mas, de fato, a Lei Magnitsky parece que está começando a valer. Para as empresas americanas, para as empresas com sede ou operações nos Estados Unidos, com essa jurisdição, agora vem à tona um dos primeiros bastidores sobre a aplicação de fato da Magnitsky. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes já está sem passaporte, sem cartão de crédito, mas a gente não sabia a extensão disso na prática para as empresas americanas. Será de fato que elas estão sendo cobradas, que isso está sendo fiscalizado? Para nós é a primeira vez que um brasileiro recebe uma punição desse tamanho a nível de Estado como o ministro Alexandre de Moraes. E aí quando isso acontece, a gente de fato entende, opa, peraí, parece que eles estão fiscalizando a Magnitsky, estão de olho sim no ministro Alexandre de Moraes. Não é verdade essa história de que a Magnitsky não adiantou de nada, não valeu de nada, até porque muitos dos ministros viajaram agora para Roma, para a Itália, para um fórum internacional, falaram lá e quem ficou aqui no Brasil? Alexandre de Moraes. Deve ter ficado amargurado porque já despachou tudo contra o Bolsonaro, mandou prender todo mundo, já não ficou muito feliz. Então, penso eu, imagino eu, que sim, a vida do Alexandre de Moraes está muito mais complicada pós-Magnitsky e tende a ficar cada vez mais. Menos eventos, menos viagens, menos patrocínios, menos pagamentos internacionais e vai ficar tudo desse jeito. Agora, Paulo Figueiredo também já adiantou essa semana que possivelmente teremos novas sanções, novas aplicações da Lei Magnitsky, novas retiradas de visto americano para autoridades brasileiras. Resta saber quem serão essas autoridades. Dê tempo ao tempo. Eu espero que seja, de fato, um plano concreto do governo Trump para aplicar essas novas Magnitsky a outros ministros, porque os outros ministros do STF estão sendo, claro, coniventes com esses abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes e devem sim ser punidos diante daquilo que está a extensão do governo americano e a extensão nossa aqui no Brasil. Mas já que as nossas ferramentas não funcionam, que eles apliquem as ferramentas. Foi o que eu falei no programa de ontem, Tosi. Essa punição não tem que vir ao povo brasileiro como um todo, porque isso fortalece cada vez mais
esses abusadores. Tem que ser especificamente na pessoa física, na sua pessoa jurídica, quiçá, da pessoa sancionada, do ministro Alexandre de Moraes. É nele que tem que doer. Então vai sancionar o escritório da esposa, vai derrubar o site, vai fazer o que for. Estando na jurisdição dos Estados Unidos, é justo, é certo que seja feito, porque ele está avançando não só contra a lei e o direito brasileiro, mas também contra o direito internacional, empresas e pessoas americanas, a liberdade de expressão no mundo todo. Ele achava que não importava, né? Ele podia fazer o que ele queria e ninguém nunca ia olhar, ninguém nunca ia punir, ninguém nunca ia fiscalizar. Parece que com o governo Trump não está sendo assim. Inclusive, parece que o governo Trump está cada vez mais de olho na América do Sul. Já trouxe aí 30% do seu exército naval para cá, para a costa da Venezuela, e eles estão, de fato, olhando tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. E essa Magnitsky está incluso nisso. Pois é, você falou da probabilidade cada vez mais forte da Magnitsky se espraiar para outros ministros do Supremo. Parece que isso incomoda um pouco o ministro Gilmar Mendes, porque nesse fórum lá em Roma, só faltou ele dizer assim, não, Magnitsky para mim não, eu não. Está tudo dentro da mais absoluta normalidade, viu? Ele falou assim, está tudo dentro da mais absoluta normalidade no Brasil. O Gilmar Mendes, como eu disse, fez os comentários após esse encontro jurídico em Roma, promovido pelo Fórum LIDE do ex-governador João Dória. Acompanhe. Se vocês olharem o mundo numa perspectiva global, verão que o Brasil vive um momento de normalidade. Tivemos esses episódios lamentáveis, inicialmente de 8 de janeiro de 2023, e depois toda essa sequência, as investigações, e tudo aquilo que resulta dessas investigações, mas pela primeira vez pessoas responsáveis por tentativas de golpe foram levadas ao tribunal e foram condenadas. O Brasil vive um clima de normalidade, disse Gilmar Mendes. Normalidade para quem, né? O que está normal, Daniel Vargas? A não ser a rotina, talvez, de alguns ministros ainda. Ô Tosi, eu acho que baixou um Barroso na declaração do Gilmar. O Barroso era craque nesse tipo de postura, não é? E sempre dizer que as instituições estão funcionando e o país está uma maravilha e o Supremo Tribunal Federal é a instituição mais inteligente do planeta Terra, a começar por ele. E parece que agora, na ausência do Barroso, é o Gilmar que cumpre esse papel, de vir a público para reforçar que a democracia e as instituições brasileiras são da mais alta qualidade. O que é sempre muito estranho nesse tipo de declaração, Tosi, é que a democracia ela é um regime de confiança. Que, em última análise, nós confiamos em viver sob a ordem de um voto que, em última análise, vai definir quem tem o poder para governar e, a partir daí, tomar as decisões que valem para todos. Mas a confiança ela tem um atributo muito particular. Se a gente começa a dizer demais, olha, eu sou confiável, veja como eu sou confiável, eu confio em você, mas parece que você está indiretamente sugerindo que não há, talvez, tanta clareza sobre aquilo que se confia. É como se, ao reforçar demais a qualidade democrática da postura das instituições brasileiras, a gente estivesse quase que reconhecendo ou confessando que as regras, os critérios desta própria democracia estão em disputa. O que cria a necessidade de você o tempo todo qualificar e dizer por que aquilo é tão valioso ou funciona tão bem. Mas isso sempre me lembra um tipo de postura que é muito comum, às vezes, no mercado, né? Uma empresa vai comprar algo de uma outra empresa. Não, eu confio em você, mas eu quero todo o seu histórico, todo o seu passado, tudo o que faz. Porque, do contrário, eu não sei se eu confio tanto assim. E quando o judiciário brasileiro adota essa postura de o tempo todo invocar a democracia, o Estado democrático de direito, é como se já não bastasse, não é? É como se isso não fosse mais uma presunção compartilhada, como se não fosse mais natural, como se houvesse a necessidade o tempo todo justificar, olha, mas é democracia, viu? Eu estou tomando essa decisão porque esse é um caso, olha, mas é democracia, viu? Nós estamos prendendo um presidente e isso é algo original, isso é algo novo,
da maneira como foi conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, mas é democracia, viu? É em nome da democracia. De tanto bater nessa tecla, em algum momento alguém vai se perguntar. Parece que tem algo confuso ali, não é? Parece que não é tão seguro ou tão tranquilo para os seus próprios pares que essa democracia é tão forte assim. Quando se precisa comentar demais que algo é democrático, pode perguntar que essa democracia já parece mostrar sinais de fraqueza. Pois é, esse ponto que o Vargas coloca é interessante, fazendo um paralelo aí, Vargas. É como aquele namorado ou marido que chega para a esposa todo dia e fala: olha, meu bem, fique tranquila que eu não estou olhando para nenhuma mulher na rua. Fique tranquila que eu não tenho outras. Fique tranquila porque eu sou só teu. Todo dia essa conversa... Que segurança, né? Que é isso, amigo? É uma baita numa confiança. Um relacionamento desse com certeza vai prosperar e vai dar muito futuro. O ministro Gilmar Mendes quer criar, na verdade, um espantalho. Quer continuar naquela tese da psicologia positiva. Se eu afirmar, vai acontecer, vai chegar. Eu vou verbalizar até que seja uma realidade. Então, quando ele vai para fora e fala que o Brasil está dentro da sua normalidade, perfeita normalidade jurídica, que condenou pessoas responsáveis por um golpe de Estado, e agora tudo está voltando aos trilhos, a democracia está mais forte do que nunca, as instituições democráticas funcionam perfeitamente, na verdade, ele está querendo não só enganar a si mesmo, porque para ele pouco importa se ele acredita nisso ou não, ele quer enganar os outros. Quer enganar o mundo lá fora, porque o brasileiro já não compra mais essa história. Quem não acredita nisso até agora não vai acreditar daqui para frente. Ele sabe muito bem disso. O ministro Gilmar Mendes não precisa de aprovação da população, ele não precisa do voto popular. Quem precisa são os nossos representantes políticos. E eles que nós devemos pedir para que tomem providências, principalmente o Senado Federal em relação ao STF. Mas aí, uma tentativa desesperada de limpar a barra do Supremo Tribunal Federal num cenário internacional, o ministro Gilmar Mendes vai lá e fala isso à torto e à direito, como se não, no Brasil está tudo certo, no Brasil deixa que nós estamos cuidando, quando quem deveria falar pelo país não é o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas sim um representante eleito. Um presidente, um governador, um senador, um deputado, esse sim representa a vontade popular. Seja de direita, seja de esquerda, representa uma parcela da população. Quem o ministro Gilmar Mendes representa? Única e exclusivamente quem o colocou lá. Uma pessoa, um projeto de poder, um projeto político. Infelizmente, a nossa Suprema Corte funciona assim. E mais, com o ministro Gilmar Mendes, torna-se um projeto de poder. Ele tem o seu próprio projeto de STF. Ele tem uma grande influência, um trâmite entre os próprios ministros. Ele tem um grande trânsito entre os diversos políticos. Não à toa, não duvido que daqui a pouco vai aparecer ele envolvido nessa história do Banco Master, assim como o banco já patrocinou jantares para ministros do STF, já patrocinou evento em Londres para juízes. E aí, quando a gente vê, tem roubo do INSS aqui, escândalo do Banco Master ali, mas para o Gilmar Mendes está tudo certo, porque nós condenamos os golpistas. E aí, se alguém está roubando o dinheiro do povo brasileiro, não tem problema, está tudo dentro da normalidade, o Brasil é isso mesmo, foi para isso que a gente soltou o Lula, foi para isso que o pessoal da Lava Jato teve suas condenações anuladas, foi para isso que o Sérgio Cabral está aí, Zé Dirceu já voltou, a gente devolveu os bilhões da Odebrecht, da JBS, então pouco importa o dinheiro do povo, a corrupção, não é esse o nosso foco. O nosso foco é anular completamente, politicamente e de todas as formas possíveis, aqueles a quem não nos agradam. E aí a Júlia falou muito bem quando ela diz, olha, a minha preocupação é que não pare em Bolsonaro. E é óbvio que não vai parar no Bolsonaro. Vai continuar no Alexandre Ramagem, vai continuar no Carlos Jordi, vai continuar no Marcel Van Hatten, vai continuar no Deltan Dallagnol, vai continuar no Eduardo Bolsonaro, assim como todos esses parlamentares, Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira, têm sofrido perseguições por parte da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Não é um embate político. Eu me pergunto como que o Gilmar Mendes vê essa normalidade dentro da esquerda, porque na esquerda tá tudo certo, né? O problema é sempre na direita. O problema sempre são os representantes da extrema direita, perdão, corrigindo aqui, porque não tem direita para eles, né? Para eles só tem extrema direita. Esses golpistas, esses extremistas que acabam com o diálogo no nosso país, parece que não é isso de fato que está acontecendo. O ministro Gilmar Mendes pode ir para a Itália, pode ir para a França, pode ir para Portugal, repetir à torto e à direito que existe uma normalidade democrática no Brasil. Isso não se tornará realidade enquanto ele e outros ministros não forem punidos por seus crimes, por violarem a lei, por cometerem abusos sucessivamente
contra o povo brasileiro e seus representantes. Então, no fim do dia, não passa mais de uma ladainha, de uma história contada pelo ministro mundo afora. Agora, esse ativismo judicial do Supremo nos últimos anos tem trazido à tona uma expressão em inglês que era relativamente desconhecida dos brasileiros. Se chama lawfare. Eu queria que o Vargas explicasse um pouco para a gente o conceito de lawfare, Vargas, você que é professor de Direito, e se ele se aplica ao estado de coisas que vivemos hoje no Brasil. Olha, Tosi, eu creio que se aplica perfeitamente e, na verdade, há alguns bons anos, viu? Então, o lawfare é a junção de duas palavras. Law, que é direito em inglês, e warfare, que é guerra. Então, é uma guerra político-ideológica que é operada a partir da manipulação dos instrumentos jurídicos para produzir resultados eleitorais, interferir na organização dos poderes, disputa entre essas em uma nação. O debate sobre tem uma natura cada vez mais vasta. Não é uma particularidade brasileira, muito embora no Brasil a gente tenha visto isso ganhar contornos muito claros. E existem alguns critérios que são tipicamente utilizados para identificar quando esse lawfare acontece. Alguns dos critérios mais influentes são processuais. Então, envolvem, por exemplo, a combinação de um conjunto de elementos, como, por exemplo, uma interpretação criativa ou extensiva da lei, por exemplo, ampliando tipos penais, violações às regras típicas do devido processo, com prisões preventivas sem uma base clara ou tranquila, com restrições ao direito de defesa, julgamentos apressados, a escolha típica do foro ou do juiz que vai decidir a causa, sempre tentando, assim, nas regras ou nas condições do processo, já movimentá-lo em uma determinada direção com um alvo fixo. Também é o uso da mídia como parte desse processo de julgamento para já começar a criar na opinião pública uma visão em uma direção. Mas também existem alguns critérios que são muitas vezes considerados substanciais. E aqui o mais tranquilo ou mais comum é uma tipificação frágil ou provas consideradas insuficientes, com indícios remotos, condenações baseadas em convicções, mas com evidências precárias, com presunções ampliadas para se chegar a uma conclusão de que alguém quis algo, quando na verdade aquele conjunto de fatos poderia gerar muitas outras conclusões possíveis daquele mesmo fenômeno. E tudo isso combinado em um caso particular serve de referência para a gente olhar e dizer: esta ação judicial, neste caso, caracteriza uma manipulação das estruturas do processo jurídico, do direito, contra um determinado grupo para um determinado objetivo. Voltamos ao caso concreto. Será que esses elementos processuais e substantivos ressoam, se assimilam, parecem se encaixar no processo do 8 de janeiro contra as lideranças políticas brasileiras que agora foram condenadas? Será que é possível dizer que, no caso de Bolsonaro, dos generais e de vários outros líderes brasileiros, nós tivemos uma interpretação criativa da lei para converter um golpe de Estado? Será que houve um aceleramento desse processo, com restrições de acesso às informações para manifestação da defesa? Será que houve uma aceleração para logo sacramentar o trânsito em julgado dessa decisão? Será que é possível dizer que, nesse caso, há um atropelamento de prazos, uma vontade de dizer que acabou o uso da mídia para divulgar em massa, com fotos, de maneira emblemática, a posição daquelas pessoas que estão sendo acusadas? Será que o timing político diz algo sobre esse processo, considerando que temos eleição logo no ano que vem? Será que a tipificação, nesse caso, ela é tão tranquila e robusta que qualquer grande intelectual do direito, em particular do direito penal, olhará e dirá: claro que houve a configuração desse crime? Ou será que não? Se não, aí nós temos grandes indícios de lawfare. Olha, o momento tenso e agitado que se vive hoje em Brasília pega o governo numa situação não muito confortável. O presidente da Câmara, Hugo Mota, rompeu relações com o líder do PT na casa, o deputado Lindbergh Farias. Mota disse que se cansou de Lindbergh sempre tentar jogar a população contra o parlamento.
E, simultaneamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também rompeu com o líder do PT na Casa Alta, o senador Jacques Wagner. Esses aparentes desentendimentos parecem que criam um clima propício para votar a anistia, uma pauta que o governo tenta enterrar a todo custo. Mas, por outro lado, parece que o Hugo Motta decidiu manter o debate na gaveta. Agora, Júlia, se não for essa semana, dificilmente a atual legislatura vai votar a anistia em algum outro momento, né? Porque logo mais vem as férias, depois é ano eleitoral e há o risco de o assunto só ser pautado quando houver um novo Congresso lá na frente. Você acha que, se não votar logo essa semana ou nos próximos dias, a anistia fica realmente só para uma nova legislatura, não? Por causa do calendário? Gente, primeiro eu peço desculpas pela minha internet. Eu ontem fui até na operadora, eles vão ter que vir aqui em casa, não tem agenda, eu tô vivendo um drama. Eu peço desculpas por esse problema técnico, que é muito chato. Bom, hoje eu vi aqui que o presidente do Senado, ele já marcou a sabatina do Messias. Foi um movimento até mais rápido que eu esperava. Eu achava que esse atrito com o governo federal fosse durar um pouco mais, mas não durou. Acho que o senador Davi Alcolumbre imprimiu uma derrota ao governo Lula, aprovando no Senado o projeto que trata da aposentadoria para agente especial de saúde, o impacto de 24,7 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Então é como se, da parte do Senado, o presidente Davi Alcolumbre já tivesse se vingado de Lula por não ter feito a indicação de Rodrigo Pacheco. Agora também, acabei de ver aqui que também parece que o presidente da Câmara rompeu também com o presidente da oposição do PL, deputado Sóstenes. Então, tá um clima muito estranho, tá complicado. Hoje é terça-feira, é o dia que é mais intenso de votações, não foi pautado, nós tivemos essas notícias super tristes, mas eu não tenho indícios de que amanhã vai ser pautado o projeto da anistia. E se não for pautado amanhã, realmente a gente precisa ser realista, trabalhar para a eleição de pessoas realmente com convicção sobre os seus papéis, ao mesmo tempo em que a gente tem que continuar lutando. Eu não vejo que é a última oportunidade. Não, ainda seria possível abrir uma janela de oportunidade, por exemplo, no ano que vem, aprovar. Na política, nada é sacramentado. Tudo pode acontecer a depender da circunstância, do momento, das negociações. E como, por exemplo, abriu-se agora essa janela, né? O projeto de anistia dentro do Congresso ele não estava sendo mais aventado. Né? Por fora, sim, na sociedade, sim, mas dentro do Congresso, não. E, de repente, abriu essa possibilidade. Mas, realmente não pautou hoje, não sei se tem acordo com a oposição para pautar amanhã, eu não sei o nível de interferência, na realidade eu sei um pouco o nível de interferência que vem diretamente do Supremo para não deixar pautar, então o que tudo indica que realmente é uma pauta que por hora ela está superada, infelizmente. Agora, pelo relato que a Júlia Lucy falou, a situação no Congresso, dos líderes partidários, dos presidentes da casa, está aquela situação colegial quase, né? Todo mundo brigando com todo mundo, você não é mais meu amigo, estou de mal contigo. Um negócio um pouco infantil, né? Nas relações entre os políticos de Brasília. Pois é, isso acontece quando você tem lideranças aí, principalmente um presidente da Câmara, que é um novato, digamos assim, nessa posição, né? A gente tinha aí o Arthur Lira, que já era muito mais calejado nesse sentido de lidar com as lideranças políticas dos mais diferentes espectros, tinha suas particularidades, tinha seus defeitos, mas ainda conversava. Agora, quando você vê o Hugo Motta, que na segunda-feira disse que brigou com o líder do governo do PT, na terça-feira disse que brigou com o PL. Ora, vai falar com quem? Com o próprio Centrão? Vai falar com mais ninguém? Vai falar com oposição, nem com situação? E aí? Vai ficar governando ali, pautando ele para ele mesmo. Uma hora você não vai ter mais acordo. Eu li até hoje que
os deputados do PT e do PL estavam juntos caçoando essas decisões do Mota. O cara conseguiu unir o PT e o PL numa mesma pauta, que é caçoada a decisão do próprio Hugo Mota de rachar diálogo com os dois maiores partidos da casa. Isso não existe. Você precisa, sim, claro, de diálogo. Você precisa decidir a pauta em conjunto. E aí o deputado Sóstenes esteve aqui com a gente hoje e lembrou muito bem. Foi um compromisso que o Hugo Mota assumiu com o presidente Bolsonaro, com as lideranças do PL, na época das indicações para a presidência da casa, das comissões e tudo mais. Ele tinha acenado para o presidente, segundo o Hugo Mota, segundo o Sóstenes, perdão, o Hugo Mota teria acenado para o PL, que pautaria a anistia. Mas aí a gente também teve a outra notícia de que ele teria assinado para o PT de que não pautaria. E parece que esse acordo ele está cumprindo, porque até agora não veio a anistia. O Sóstenes falou que essa tem sido pauta única dele como líder do PL na Câmara com o presidente Hugo Mota, mas até agora não chegou. Eu achei muito estranho, Tosi, quando depois da reunião do PL nós fomos informados que a anistia viria para a pauta quarta-feira e que o Hugo Mota teria desistido de uma viagem internacional para visitar o Papa por conta disso. Me acendeu uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. Ele falou, olha, peraí, não seria melhor o Hugo Mota viajar para lá com essa viagem marcada e deixar o vice-presidente que é do PL pautar isso daí e não ficar no colo dele? Seria o caminho mais lógico, mais fácil. Você se coloca no lugar dele ali, ele não se queima com a STF, já estava com viagem marcada, o Alexandre de Moraes que acelerou as coisas, lavo as minhas mãos. Um político mais experiente, uma Raposa Velha, um Arthur Lira, um Eduardo Cunha da vida, talvez poderia fazer isso para manter ali a boa prática. Mas parece que não, parece que ele cancelou de fato para sentar em cima do projeto da anistia, porque a notícia de que o projeto viria em pauta nessa quarta-feira até agora não foi confirmada nem por Hugo Mota, nem por nenhuma outra liderança do Congresso, ficou só por isso mesmo e a gente não viu isso de fato chegar em pauta. É claro que tudo pode mudar, espero que eu morda minha língua aqui, que isso apareça em pauta amanhã de última hora, seja votado, seja aprovado a anistia e esse processo injusto, essa perseguição injusta que está sendo feita e realizada contra a direita, seja anulada. Mas duvido muito que isso vá acontecer. O que parece é que, de fato, o Hugo Mota cancelou seu compromisso internacional, meio que aconselhado pelo STF, vamos ser bem sutis, para sentar em cima da anistia e não deixar isso passar. E aí, quando na mesma semana ele senta em cima da anistia, racha com o PT e racha com o PL, ele está deixando muito claro a quem é a fidelidade dele. Não é ao povo brasileiro, não é ao Congresso, não é aos seus pares, é ao próprio STF. Outro réu que teve sentença trânsito em julgado hoje foi o deputado federal e delegado de polícia Alexandre Ramagem, mas o Ramagem não ficou no Brasil para ser preso. Ele se refugiou nos Estados Unidos junto com a família e de lá promete trabalhar para denunciar o estado de arbítrio e perseguição judicial instalado no país. Eu queria saber do Vargas, do ponto de vista ético, moral, até jurídico, fundamentos do direito e da pessoa humana, o deputado Alexandre Ramagem exerce o direito de se rebelar contra a aplicação de lei por parte de um Estado tirânico, quando o cidadão entende que o Estado tirânico está o perseguindo, ele tem esse direito de fugir da justiça ou driblar a aplicação da justiça, já que ele se considera um perseguido pelo Estado? Ô Tosi, ainda que não fosse um Estado tirânico, esse é um dever ou é um direito de qualquer pessoa dentro de uma estrutura de poder. Eu me lembro de Thomas Hobbes, que foi um dos pais desse pensamento político e do Estado contemporâneo, que naturalmente via na posição do Estado, com a aplicação da pena, um instrumento poderoso de organização da sociedade, garantia da paz. Não era exatamente um democrata no sentido contemporâneo, mas que defendia esse poder do Estado de aplicar, se necessário fosse, a própria pena de morte. Mas mesmo Hobbes também reconhecia o direito da pessoa acusada e condenada de se defender até o último instante, de se revoltar, de questionar, de fugir, de protestar em nome das suas próprias liberdades e, em última análise, da sua vida. Então, se isso vale mesmo em um Estado autoritário, que dirá em um Estado democrático? Então, a ideia de que nós temos um direito que organiza um conjunto de regras, que estabelece procedimentos e que condena alguém, isso não significa que essa pessoa deve agora, moralmente, ajoelhar-se no milho para dizer ai, perdão, me desculpe pelos meus erros. Ainda que a pessoa pense assim, ela tem até o último instante o direito de se defender
de protestar, de reagir e, de última análise, zelar pela sua própria vida e liberdade. Então, o papel do Estado de garantir a execução de uma ordem, ainda que legítima, não implica necessariamente que as pessoas acusadas ou condenadas devem agora bater palma por uma decisão que retira a sua liberdade. Que dirá em casos em que esse próprio procedimento é sujeito a inúmeras críticas, questionamentos que geram toda essa ansiedade e turbulência, ao contrário do que os ministros gostam de dizer, na vida política brasileira contemporânea. Deixa eu voltar a uma fala do Gilmar Mendes lá no Fórum Jurídico em Roma dessa vez. Perguntado sobre o Jorge Messias, indicado por Lula à vaga de ministro do Supremo, o ministro Gilmar Mendes adotou um tom elogioso ao atual advogado-geral da União, mesmo tendo feito uma campanha aberta por outro concorrente, que era o senador Rodrigo Pacheco. O Jorge Messias tem se revelado um advogado-geral extremamente diligente e extremamente capaz de dialogar com as instituições. Nessa crise do que passamos com os Estados Unidos e em todo esse contexto, talvez ele tenha sido o interlocutor mais pronto por parte do governo, e eu tenho reconhecido isso. Apesar aí do apoio protocolar do Gilmar Mendes, a maioria dos ministros do Supremo nunca escondeu que o candidato preferido deles para a vaga era o senador Rodrigo Pacheco. Quem também não escondeu descontentamento com a escolha de Lula, a gente sabe, foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A propósito, Alcolumbre anunciou hoje a data para a sabatina de Messias lá no Senado. Vai ser no dia 10 de dezembro. Ao fazer esse anúncio, repare que ele fez questão de revelar que só soube da opção de Lula por Messias por meio dos jornalistas, por meio da imprensa. Dá até para perceber um certo ressentimento nas entrelinhas aí da declaração do Alcolumbre. Acompanhe. Eu tomei conhecimento na quinta-feira, no dia do feriado, eu estava no Amapá e tomei conhecimento pela imprensa da decisão do governo, inclusive com um diário extra publicado naquele mesmo dia e uma nota, se não me engano, da SECOM, do Palácio, informando, inclusive com uma fotografia, da decisão institucional do presidente da República de indicar o doutor Jorge Messias, advogado-geral da União, para esta vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Tendo conhecimento pela imprensa desta decisão, eu estava no Amapá e cheguei no domingo à noite. Na segunda-feira, ontem, estabeleci um diálogo com os nossos colegas senadores, com os líderes partidários, com senadoras e senadores, tentando organizar como nós faríamos, já que nós temos um período curto do processo legislativo brasileiro, que se encerrará daqui praticamente 25 dias, a sessão legislativa. A leitura da mensagem será feita no dia 3, agora de dezembro, uma quarta-feira, pela manhã às 9 horas, e como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal, vai se dar vistas coletivas no dia 3 e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. Deixa eu ouvir a Júlia Luci sobre isso, hein, Júlia? Com o Davi Alcolumbre trabalhando ativamente para reprovar a indicação do Jorge Messias do Supremo, será que o presidente Lula vai ser o primeiro em mais de 100 anos do Supremo a ter uma indicação rechaçada pelo Senado? E se o Senado rejeitar Messias, parece que você não acredita pela sua cara, pode ser o início de um desquite pouco amigável aí com o governo Lula? Você, não, pelo jeito, não acredita nem na reprovação do Messias, nem do desquite, né, do Alcolumbre com o governo Lula. Não. A gente está em ano pré-eleitoral, é necessário liberar emenda para esse pessoal fazer campanha. Então, a briga, ela dura pouco tempo, mas rapidinho já se faz as pazes. E o fato de ter marcado a sabatina é a maior prova. Jamais o Lula,
o presidente Lula ele iria expor, né, um parceiro dele que é o Messias ao ponto de chegar e ser sabatinado sem ter a garantia de que ele tem votos suficientes. É assim, a sabatina só é marcada depois que você já tem a lista dos votos. Mas foi bem mais rápido assim do que eu imaginava realmente, assim. Agora, às vezes as pessoas precisam entubar derrotas, né? Nitidamente, o presidente Alcolumbre, o senador Alcolumbre, ele está incomodado com isso, só que a defesa do Pacheco não é assim tão importante para a vida dele. É muito mais importante auxiliar a base eleitoral dele a vencer o ano que vem. Então, assim, no final das contas, quem levou a pior foi o senador Rodrigo Pacheco, que inclusive já declarou que não vai nem disputar nada. Ele ficou numa situação extremamente complicada depois que o vice-governador de Minas saiu do Novo, foi para o PSD, numa jogada muito inteligente, na minha opinião, e acabou tirando a vaga do Pacheco. E ele sabe que é difícil para ele conseguir conseguir uma das vagas ali no Senado Mineiro, depois de ele ter sido eleito com os votos anti-Dilma e ter virado ultra base de apoio do governo Lula. Então, é uma personalidade muito dúbia, né, que o senador Pacheco demonstrou. E até mesmo porque ele é um homem muito rico, ele tem um escritório de direito bastante renomado, ele não vai brigar tanto por isso, não é uma questão de sobrevivência. Então, nesse caso, ele não demorou muito, mas ele acabou sendo abandonado, né? E aí prevaleceu um traço de lealdade que foi exatamente essa parceria aí super próxima, digamos assim, unha e carne, que o Messias tem com o presidente Lula. Agora, gente, sinceramente, na política a gente faz aquilo que é possível, certo? Então, entre esses dois nomes, se a gente parar para pensar quem é que estava referendando o Rodrigo Pacheco e quem está apoiando o Messias, do lado de cá é muito mais pesado em termos de poder de sistema. E a gente está falando de um homem que apresentou uma proposta de alteração do Código Civil que questiona o conceito de família no Brasil. Então, nós estamos falando de uma pessoa ultra progressista. Então, 1000 vezes eu prefiro ver uma pessoa como Messias, que parece ter uma base religiosa, né, conservadora, a ter um progressista como Pacheco. Por isso, inclusive, suspeito que o ministro André Mendonça tenha entrado aí no final de semana para fazer uma campanha pelo Messias. Então, diante dessas duas opções, sabe, é triste falar isso, mas a política é lugar para gente pragmática, né? Não é um passeio no parque, não é um conto de fadas, é a vida real. Entre os dois nomes, o Messias, na minha opinião, é menos pior do que o Rodrigo Pacheco. Pois olha só, que situação, né? Que opções que a gente tem. Lembrando de quem é o Jorge Messias e, vamos dizer assim, as pisadas na bola que ele já teve em tão pouco tempo aí na AGU. Foi do Messias a ideia e a implantação do Ministério da Verdade, que tem o nome esquisito de Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. À frente da AGU, essa procuradoria, à frente também liderada pelo Messias, perseguiu jornalistas, investigou críticos de governo, questionou vídeos e matérias, pediu retirada de conteúdo das redes sociais. Só isso já desabonaria Messias para ser ministro do Supremo. Contudo, mais recentemente, soube-se que ele demorou mais de 1 ano para tomar qualquer providência contra sindicatos ligados ao PT que desviaram bilhões de aposentados e pensionistas. Aí, eu pergunto para você, Kilter, objetivamente, Messias tem a reputação ilibada, que é um dos pré-requisitos para o cargo, e colocando a questão de Sofia ali, que a Júlia Lucy bem postou, entre ele e o Pacheco ainda era algo talvez pior no médio e longo prazo para o país? Que perguntinha difícil, hein? Olha, sobre a primeira pergunta, a reputação ilibada é um conceito amplo, né? Mas eu acredito que se ela fosse levada à risca,
essa reputação ilibada do Messias já teria caído quando ele foi chamado de Bessias por levar ali o documento da posse do Lula como ministro do governo Dilma para ele escapar da sua condenação. Alguém que trabalha ativamente para um condenado escapar de uma prisão não tem reputação ilibada para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí já acabou. Para mim já é suficiente, não precisa de mais nada. E se ele faz isso sem cargo, imagine o que ele pode fazer com cargo, sendo aí o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, reputação ilibada, naturalmente, ele não tem. Notório saber jurídico é discutível, não é minha área, prefiro não entrar nesse assunto, mas um desses principais critérios já não atendeu, então já não deveria ser aprovado nessa sabatina, não deveria ser votado pelos senadores. Agora, entre a escolha Messias e Pacheco, sinceramente, eu prefiro que a cadeira fique vaga. Pode tirar dois ministros ali para ficar ímpar de novo, deixa 9 ao invés de 11, está tudo certo. E a gente não tem que lidar com isso. Aí depois da eleição a gente vê para um novo presidente escolher outra pessoa, porque sinceramente é uma escolha muito ingrata, porque no fim do dia são duas pessoas que atendem interesses específicos dos seus grupos específicos, assim como o Pacheco não atenderia necessariamente os interesses do governo Lula, mas os interesses da patota ali do Alcolumbre, do Senado Federal. Então, é claro, no fim sempre será uma escolha política. Entre as escolhas, cabe ao presidente aí fazer a sua indicação. Os dois nomes, ao meu ver, são péssimos, têm endossado cada vez mais a perseguição do STF, os abusos de autoridade. Não me colocaria nesse papel de tomar essa ingrata escolha. Deixo isso daí para o atual presidente, o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele faça isso daí. Claramente escolheu o Messias porque é a pessoa mais fiel ao seu projeto, como a gente já comentou aqui diversas vezes, não está nem um pouco se importando com o aval do Alcolumbre no primeiro momento. Depois ele resolve isso daí com emenda, dá um presentinho ali para ele. Eu vi até uma notícia de que ele mesmo estava considerando entrar no circuito das negociações políticas para resolver esse problema e não ter maiores consequências. Não sei o que ele vai propor, não sei o que vai acontecer, mas de fato eu faço coro com a Júlia quando digo que a eleição está chegando e ele não vai querer uma cisão, um racha agora com o Alcolumbre, não vai comprar essa briga, está disposto a pagar o preço que o Alcolumbre colocar na mesa e acredito que é o que de fato vai acontecer. Essa historinha aí só vai ficar nos jornais e quando chegar lá para votação, certamente ele vai ser aprovado na sabatina. É uma escolha péssima, uma opção de escolha péssima de um lado e de outro para onde se olhe, mas eu quero dizer que pelo menos os nossos espectadores aqui têm uma opção de escolha melhor, viu? Você pode optar por escolher ser assinante da Gazeta do Povo e apoiar o nosso jornalismo imparcial e independente. A Gazeta do Povo está com a oferta de 90% de desconto. Você se informa pagando só R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Basta acessar gazetadopovo.com.br/oferta e aproveitar essa promoção que é por pouco tempo. R$ 1,90 por mês e você apoia nosso jornalismo e programas como esse, o Última Análise. Olha, o STF e o governo Lula, com frequência, eles agem em tabelinha, a gente vê, né, em perfeita sincronia, principalmente quando é para eliminar adversários do jogo político. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. O filho dele, Eduardo, está ameaçado de ter o mesmo destino. O outro filho, o Flávio Bolsonaro, senador, já é acusado também de obstrução de justiça, porque ele convocou uma vigília de oração em favor do pai, vigília que, segundo o Alexandre de Moraes, teria o mesmo modus operandi de uma organização criminosa. E o PT pediu recentemente até que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fosse investigado também por obstrução de justiça, porque ele teria tentado interceder por Jair Bolsonaro. Quando a gente tem, Vargas, um Supremo Tribunal e um governo que vão eliminando do jogo político um a um os críticos do regime, a gente acaba caminhando para um sistema em que a alternância de poder pode, a continuar nesse ritmo, ficar impossível, né? A gente vê que o Maduro fez isso na Venezuela, né? Iam surgindo candidatos, ele ia tirando do páreo. Aqui tem coisa parecida. Qualquer pessoa com o sobrenome Bolsonaro já de saída tem alta probabilidade de ser rejeitado. Mas não só os com o mesmo sobrenome, mas também aqueles que se alinham de alguma forma politicamente a Bolsonaro. Nem seria necessário isso, né, Tosi? Bastaria
discordar da posição tomada pelo establishment, que tem como seu principal representante hoje o Supremo Tribunal Federal. Então, discordar do establishment é automaticamente se posicionar no centro da mira, né, de virar alvo, e a partir daí de começar a colocar em xeque seus próprios direitos, poderes ou possibilidades de participar da vida política de maneira autônoma. E, na verdade, quando isso começa a acontecer, a política vai se aproximando daquela estrutura típica das relações de nobreza, né, de regimes autocráticos, monárquicos, em que as condições de participação na vida civil ou de progresso e ascensão na vida social dependem de se alinhar, né, aqueles canais autorizados por quem está no poder para ter os acessos e oportunidades na vida, seja na vida econômica, seja na vida social, seja na própria estrutura do poder. E aí o jogo político deixa de ser uma competição pelo que é o maior valor, as prioridades, os interesses que mais amalgamam a vida das pessoas ou a realidade da população, e passa a ser quem melhor se alinha à vontade do chefe, né? Quem melhor se aproxima, quem melhor repete aquela palavra desejada, aquele raciocínio privilegiado, que naquele momento passa a ser a condição de sucesso no jogo. E é nesse momento em que a gente vê a estrutura de um regime político democrático começar a perder a sua vibração, né? A sua disputa legítima de posições antagônicas, que dizem respeito ao que é certo ou ao que é o interesse mais autorizado para assumir as condições de poder, e passa a ser simplesmente uma encenação, né? Que quem melhor se posiciona como o refletor daquela posição que o chefe quer, quem se antecipa, quem suspira no ouvido do príncipe, quem ouve a palavra que o príncipe deseja e a manifesta de maneira pública de forma mais convincente, é quem acaba ganhando as oportunidades que fazem com que assim o progresso aconteça. E isso é naturalmente, né, o início de uma derrocada, né? A grande posição da democracia, desde o seu surgimento até o seu amadurecimento, é justamente se posicionar como um antídoto a isso. É de criar uma estrutura em que as condições de progresso pessoal, econômico, moral, político não dependem desse alinhamento prévio com uma posição de quem necessariamente ocupa uma posição hierárquica no poder, mas de poder justamente entrar em um conflito franco e aberto contra as posições do establishment e se ganhar na urna, a partir da regra da maioria, tendo com isso a maior quantidade de votos, poder fazer da sua visão aquela que vale, aquela que ordena, aquela que conduz a nação. Não é isso que a gente tem visto acontecer na realidade política brasileira. Ai de quem enfrentar o establishment, seja preparado para pagar o preço. Em outras palavras, né, o que o Daniel Vargas falou é que pretende-se aí uma república de puxa-sacos, né? Os puxa-sacos têm vez, aqueles que bajulam quem está no poder de plantão no dia, esse é que vai conseguir espaço para fazer propaganda, vai conseguir espaço para discursar livremente. Os outros que de alguma forma destoam, aí são colocados já como críticos da democracia, inimigos da democracia, do Estado de Direito, pessoas não confiáveis porque levantam dúvidas em relação às urnas, seja o que quer que seja. O direito da gente contestar, duvidar, não confiar de qualquer instituição, ele é sagrado, né, Kilter? Que ponto que chegamos em que você lançar dúvidas sobre a credibilidade de uma instituição já pode acabar até rolando como suspeito ou acusado de alguma coisa? Tosi, o Vargas falou muito bem. A verdade é que o Bolsonaro foi uma falha no sistema. Ele não se encaixou nesse jogo de tesouras que eles sempre faziam, do PT com o PSDB, e vai para lá, e Aécio Neves e Dilma Rousseff, quando no fim eram duas faces da mesma moeda, os interesses eram o mesmo, era o poder pelo poder. Quando surge o Bolsonaro e a ideia do Bolsonaro de combater o PT, de mudar de fato o Brasil, de dar voz ao povo,
você tem uma falha gigantesca. Peraí, acabou com o nosso acordo. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos classificar ele como um vírus, como um agente externo, como uma ameaça à democracia, como alguém que vai corromper o Estado democrático de direito. Não só ele, mas todos os que vieram junto com ele. E aí os nossos deputados de direita, que representam muito bem os seus eleitores, são chamados de extremistas, extrema-direita, que quer abolir o Estado democrático de direito, constantemente são alvos de representações na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal, mandado de prisão. A Erika Hilton entrou com pedido de apreensão do celular do Nicolas Ferreira porque ele visitou o Bolsonaro e mandou uma mensagem enquanto falava com ele. Ora, e a família que estava com o Bolsonaro não podia usar o celular? Ele não podia? Um policial federal não fez uma revista nele, não avisou? Como é que é isso daí? E aí, por conta disso, vai mandar um pedido de investigação, um pedido de apreensão. Peraí, como é que é? Só por você fazer o básico, você já é considerado uma ameaça. E é assim que, de fato, a direita vem sendo tratada nos últimos anos e a população percebe isso. Não é à toa que a direita tem crescido nas redes sociais, tem crescido nas pesquisas populares, porque o povo fica cansado do establishment, fica cansado do sistema, fica cansado de tudo isso que está acontecendo. Então precisa de representantes que não sejam desse centrão, desse meio fisiológico, do poder pelo poder. E aí a coisa começa de fato a mudar, ter novos ares. E aí chega a eleição, você tem representantes que de fato falam o que o povo pensa. Antes você tinha um Bolsonaro, um cara que ia lá na frente dos jornalistas e falava o que o povo pensava. Agora você tem vários que de fato seguem essa mesma linha, que falam o que o povo pensa, o que o povo acredita, mas infelizmente sofrem o embate do centrão, sofrem o embate do sistema. Agora, por exemplo, não só o Hugo Mota cancelou a sua viagem, como publicou uma medida da Câmara que determina que os deputados que estão no exterior, a não ser que estejam em missão oficial, não podem participar das sessões plenárias, não podem votar. Ou seja, uma clara medida para escantear ainda mais Eduardo Bolsonaro e o Ramagem, que estão lá em exílio nos Estados Unidos. É claramente um capacho do STF. Daqui a pouco, o STF vai pedir para cassar os seus mandatos, como já tem pedido do Alexandre Ramagem, e ele prontamente vai obedecer, não tenho dúvida disso, porque, ai meu Deus, Deus me livre, desobedeceu um pedido do senhor Supremo Alexandre de Moraes. E é isso que tem acontecido. Por isso que é importantíssimo nós termos maioria. Hoje não temos maioria. Quiçá 90 a 100 deputados de direita de verdade nós temos na Câmara dos Deputados. Nós precisamos aumentar isso para conseguir espaços importantes. Conseguir uma presidência da Câmara, uma presidência do Senado, das principais comissões. Aí sim, a gente vai conseguir avançar as pautas importantes, mas de fato, nós precisamos combater esse sistema. Deixa eu ouvir rapidamente a Júlia Luci. Júlia, dia 30 de novembro, próximo domingo, tem convocação para manifestações, né? E aí eu destacaria que não se trata de mobilizar a base bolsonarista, mas deveria ser uma manifestação para mobilizar brasileiros que entendem que as coisas saíram dos trilhos e que é preciso restabelecer um Estado democrático de direito na acepção da palavra, não é? Porque é fácil você descartar um movimento dizendo, esse é um movimento de extrema-direita, é um movimento bolsonarista. E aí as pessoas, até para não serem rotuladas, quem sabe se retiram de cena, né, preferem não entrar nesse debate. Mas o momento é muito grave para as pessoas simplesmente se calarem e deixarem que essas coisas continuem sem protesto, sem contestação, só porque colocam um rótulo de bolsonarista no cidadão, se ele se atreve a contestar, a questionar decisões do sistema de lawfare no país. É muito fácil colocar rótulo nas pessoas, né? A gente viu ultimamente as pessoas de direita serem chamadas de nazistas, de fascistas, tudo isso com muita naturalidade, inclusive acabou sendo aceito, né? Nada se fez em relação a esses rótulos, e rótulos bastante pesados, né? Agora, eu quero também destacar um ponto. Tá na hora de agregar o máximo de pessoas possível, porque um movimento que acontece também nessas manifestações, algumas pessoas, alguns líderes, ou então alguns que se acham líderes,
se colocam na posição de estandartes do movimento, e aí quando chegam ali pessoas não necessariamente do seu partido, ou então possíveis concorrentes para a eleição do ano que vem, começa ali um ambiente de hostilidade, e aí essa pessoa que está ali para somar esforço, para se colocar ao lado do movimento, acaba sendo atacada também. Então, isso está atrapalhando muito a caminhada da direita no Brasil, porque algumas pessoas se sentem donas do rótulo da direita. E aí outras que se aproximam e que compartilham de valores iguais ou parecidos, elas estão sendo alijadas do processo. E no final das contas, é um movimento egoísta de quem ataca quem está chegando. Porque no final das contas, o que não se quer é perder protagonismo. Então, eu espero que daqui para frente, após esse dia triste da história republicana brasileira, a direita ampla, tá? E aí não tem que começar uma competição infantil de eu sou mais direita que você, eu sou mais conservador que você, eu sou mais liberal que você. Não. A direita ampla, ela precisa caminhar de uma forma unida e respeitosa. Porque se teve algo que abriu flanco, tá, para o enfraquecimento das pessoas irem para a rua, óbvio, além da perseguição da justiça, foi exatamente isso. O receio de vir a ser atacado por pessoas que se sentem donas de um movimento, sendo que a direita, na realidade, é do Brasil. O brasileiro, ele é de matriz liberal conservadora. É incrível como a direita brasileira tenha conseguido apenas um mandato da presidência da República, porque o povo é conservador. Então, vejam a incapacidade que a direita até hoje no Brasil teve de estar presentes nos organismos sociais, coletivos e de se fazer representar. A gente teve uma perda do contato sinal da internet com a Júlia Lucy. A gente perdeu teu contato ali, gente, Júlia. internet, olha, meu Deus, estou pagando todos os meus pecados com essa internet. Mas deu para entender. E eu queria só rapidamente passar para o Vargas, que o Vargas fez um diagnóstico no início do programa, mais cedo, de que existe uma insatisfação grande, talvez não medida, não mensurada, mas que poderá muito bem mudar as coisas e as pessoas poderão dar voz, dar vazão à sua voz no dia que for entrar na urna lá e apertar o botãozinho, né? Porque muita gente que não tem se manifestado agora pode estar guardando um descontentamento, uma inconformidade, mas também ao mesmo tempo não se dispõe a ir para a rua, não quer ser taxada como radical, não quer criar animosidade com outros, mas a eleição pode ser o termômetro e as coisas podem vir diferentes para essa eleição, porque vai ser uma eleição, Vargas, em 2026, uma eleição quase que um referendo, né? Olha, tudo o que aconteceu, o legado de Lula, tudo que ele fez no país, tudo que ele prometeu, a forma de governar, de distribuir benesses, programas assistenciais, almoço de graça e também de se aliar com o Supremo politicamente. Tá bom isso? Quer continuar isso? Ou você quer algo novo, algo diferente, algo mais conservador para o país? Parece que o momento decisivo H vai ser nas eleições do ano que vem e a gente tem que lamentar só que falta muito tempo, né, para as eleições. Mas essa percepção vem da onde, Vargas? Da onde que vem essa percepção? Tosi, eu acho que falta ao Brasil, ao povão brasileiro no momento, um horizonte de esperança. Eu creio que há na sociedade brasileira um conjunto de pessoas insatisfeitas. Toda a sociedade é um pouco assim, tem um elenco de pessoas, digamos assim, uma franja que sente mais na pele as consequências, a insatisfação e por causa disso também reage. Mas embaixo dessa franja, eu acho que tem uma grande massa de pessoas, o povão brasileiro, que hoje vive uma situação de letargia, mas, ao mesmo tempo, também busca, persegue um caminho, uma razão para acreditar.
E eu acho que o que nós teremos aqui o ano que vem, você caracterizou bem, Tosi, vai ser um referendo. E veja qual é o cenário desse referendo. De um lado, qual é o projeto do establishment? O que está na mesa, não só colocado ao longo dos últimos 4 ou dos últimos 30 anos, mas qual é o horizonte de visão para o brasileiro comum amanhã? Vou ser ainda mais concreto. Imagine que você é um cidadão do Amapá, né? E você lá tem uma namorada e vai se casar. Qual é a esperança que você tem? O Amapá não cresce, não tem economia, não tem oportunidade de negócio. É um estado praticamente todo, hoje, sob o controle e a tutela do governo federal, em que as pessoas vivem do Bolsa Família. Então você vai casar para viver do Bolsa Família. Imagine que você é uma criança, e aí a sua mãe, olha, meu filho, vá para a escola estudar. E você precisa tirar uma boa nota e ser um bom aluno, para quando você se formar, você ingressar no Bolsa Família. Imagine agora que você é um cidadão do Amapá que quer batalhar e crescer na vida, entra na universidade e decide fazer um curso de engenharia mecânica para se formar e ter um acesso ao cadastro do Bolsa Família. Então, a única realidade, o único viés de esperança, se é que isso pode ser visto assim, disponível na realidade nacional, é a possibilidade de acessar um banco para ter direito ao Bolsa Família. E agora, o ano que vem, vai melhorar, porque amanhã o Lula prometeu sancionar uma lei que vai eliminar os impostos de renda para quem vive até um salário até de R$5.000. Mas será que esse é o horizonte capaz de capturar a esperança, a vontade de crescer, a vontade de trabalhar, a vontade de produzir, a vontade de ter uma vida digna para o cidadão comum no país? Olha, sinceramente, quando eu olho para essa realidade, vejo um país parado, né? Uma letargia disseminada. E aí, no meio disso, um grupo de pessoas insatisfeitas, que sentem mais na pele, que já observam algumas contradições morais, políticas, que olham como é que esse jogo ele é organizado para simplesmente tentar parar, né? Conter, para anestesiar, deixar tudo como está. E aí a gente olha para o cenário político do ano que vem. Esse é um lado, um bloco da luta que nós veremos amanhã. É o mesmo discurso de sempre, com uma ou outra caracterização particular. A grande questão é qual será a alternativa a isso. Qual é o novo projeto de esperança que vai bater de frente contra esse? A minha visão particular, sinceramente, é que nós temos aqui no Brasil todas as condições para oferecer uma alternativa a isso. Não vai ser fácil. O Brasil está partido, a zona de influência desse campo tradicional é imensa, eles têm os instrumentos do poder à sua mão, mas a população brasileira, a meu ver, dificilmente será convencida por esse projeto de esperança de entregar o meu futuro ao Bolsa Família. A não ser que este outro lado seja incapaz, porque se dividiu, como diz a Lucy, porque não teve a ambição de lutar, como sugere o Kilter, ou porque não foi capaz de oferecer uma esperança alternativa de futuro para o povão brasileiro. Mas eu creio que há oportunidade, há chance, e, sinceramente, não me parece que o projeto de futuro que o brasileiro, que a maior parte dos brasileiros do povão quer, é esse que está na mesa. Pois bem, eu quero agradecer aos três pela companhia aqui no Última Análise, foi um prazer novamente. Obrigado, Júlia Lucy, Daniel Vargas, Guilherme Kilter, especialmente a você que nos acompanhou. Eu convido para considerar fazer a assinatura da Gazeta do Povo para apoiar o nosso programa e assim contribuir para que ele permaneça no ar e siga praticando jornalismo independente, com coragem e trazendo debates que você não vê em toda parte. Aproveite porque a promoção é nova, é R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.